de louvor está dormindo. Buongiorno. Buon dia. Qualcuno ha perso una scatoletta con, credo, delle medicine? È qua, guarda, con Nicola. Magari sei già guarito, non hai bisogno e quindi l'hai buttata, ma se per caso non l'hai buttata... Vi voglio ricordare, visto che siamo tutti insieme, ai pastori e ai vari leaders di cellula di tutte le chiese, che il giorno 25 maggio noi abbiamo tutta la giornata dedicata al sociale. Quindi con Clarissa, con la dottoressa Mattè, che è un assistente sociale oltre ad essere nel nostro team, e anche con il pastore Emanuele della Crode, che ha vissuto più di 30 anni con le comunità per i tossici. Non si dice più tossici, si dice per le persone che hanno avuto problemi con la droga, diversamente abili, cioè bisogna rieducarsi con tutte queste nuove parole. E il giorno 25, che è un sabato, tutto il giorno loro ci insegneranno come trattare le persone che arrivano in chiesa con i vari disagi sociali, quindi non mancate il 25, poi vi arriveranno anche delle mail. Grazie. Pastore Subirà. É muito bom estar com vocês novamente. È molto bello essere con voi ancora una volta. Deus tem colocado no nosso coração um amor muito grande pela Itália, mas em especial por vocês, o Ministério Sabal. Dio ha messo nel nostro cuore un amore molto forte per l'Italia, ma in un modo speciale per voi del Ministero Sabaoth. E é sempre um prazer poder servi-los na mesa do Senhor. Ed è sempre un piacere poter servirvi dalla tavola del Signore. Para aqueles que não estavam na conferência, Per coloro che non sono venuti alla conferenza, eu gostaria de apresentar minha esposa, que está me acompanhando. vorrei presentarvi mia moglie che mi O sta amore da mia accompagnando, vita. che è l'amore della mia Há vita. quase 20 anos mudou para sempre a minha história. È quasi 20 anni che lei ha cambiato la mia storia. Eu quero repartir com vocês um princípio muito importante. Voglio condividere con voi un principio molto importante. Eu prego sobre isso todo ano na nossa igreja. Predico su questo tutti gli anni nella nostra chiesa. E não prego todo ano apenas por causa dos novos que estão chegando, E non predico tutti gli anni solo per via dei nuovi che arrivano, mas também para aqueles que já me ouviram a cada ano. ma predico anche per coloro che mi sentono tutti gli anni. Porque em Hebreus 2:1 a Bíblia diz que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Perché in Ebrei, al capitolo 2, verso 1, dice che è importante che siamo fermi nelle verità ascoltate. Então há verdades que a gente não precisa só saber, a gente tem que se agarrar a elas. Quindi la verità vuol dire che noi non dobbiamo solo conoscere la verità, ma dobbiamo essere aggrappati alla E verità. eu creio que o que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é algo muito importante. E credo che quello che voglio condividere con voi questa mattina è qualcosa di veramente importante. Que nós vivemos um tempo onde tem havido muita confusão a respeito desse assunto. Perché viviamo un tempo dove c'è molta confusione a proposito di questo argomento. E eu quero falar sobre a importância da igreja. E voglio parlarvi dell'importanza della Chiesa. Eu quero falar sobre a importância de congregarmos. Voglio parlare dell'importanza di trovarci insieme. E eu quero te apresentar uma visão da igreja como um lugar de proteção, um lugar de cobertura espiritual. E voglio presentarti una visione della Chiesa come un luogo di protezione, un luogo di copertura spirituale. Nós falamos na conferência, Noi abbiamo detto nella em conferenza João 15, Jesus compara a si mesmo e a igreja com a videira. che in Giovanni capitolo 15 Gesù fa un paragone di sé con la vite. E quando ele escolhe justamente esse tipo de árvore, E ho detto che quando lui sceglie proprio questo tipo di albero, ele está falando de uma árvore que não só é um organismo vivo, lui sta parlando di un albero che non è solo un organismo vivente, mas para que seja bem frutífera precisa de uma estrutura sobre a qual os seus ramos se estendam. ma perché possa portare frutto, questa pianta ha bisogno di una struttura. E eu acredito que a igreja, antes de mais nada, é um organismo vivo.
E credo che la Chiesa prima di tutto è un organismo vivente. Ela é o corpo de Cristo. È il corpo di Cristo. Ela não depende de um prédio. Non dipende da un locale. O prédio não tem que ter nenhuma aparência religiosa. E il luogo che preghiamo non deve avere un'apparenza religiosa. Porque diferente do Velho Testamento, Perché a differenza dell'Antico Testamento, a casa de Deus hoje somos nós, eu e la você. casa di Dio oggi siamo noi, io e te. Estevão, pregando em Atos, ele diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Stefano, predicando negli Atti degli Apostoli, dice che Dio non abita più nei templi fatti da mani d'uomo. Então, quando eu falo de estrutura, eu não falo do prédio em si, Allora, quando sto parlando di struttura, non sto parlando di un luogo in sé. mas a videira, além de ser um organismo, ela precisa de uma estrutura se ela quer crescer e ser frutífera. Ma la vite, oltre ad essere un organismo, ha bisogno di una struttura se vuole crescere e fruttificare. E a igreja, além de um organismo, ela também precisa ser uma organização. E la Chiesa, oltre ad essere un organismo, deve essere anche una organizzazione. E eu não estou falando a respeito do aspecto civil e do reconhecimento diante da sociedade ou do governo. Non sto parlando di un aspetto civile o di una riconoscenza dentro la società o dentro il governo. No Novo Testamento é muito claro que existe governo dentro da igreja. Nel Nuovo Testamento è chiaro che esiste un governo dentro la A Chiesa. Bíblia fala sobre aqueles que nos presidem no Senhor. La Bibbia parla di coloro che ci presiedono nel Signore. E debaixo desse governo existe aqueles que se movem seguindo a liderança. E sotto questo governo ci sono coloro che si muovono come leadership. E existem encontros entre as pessoas que compõem esse corpo. E esiste un incontro con le persone che compongono questo corpo. De modo que a gente possa servir e fortalecer uns aos outros. Nel modo che possiamo servire gli uni agli altri e fortificarci gli uni agli Essa é a altri. parte da igreja que eu chamo de estrutura. Questa è la parte della Chiesa che chiamo di struttura. Não necessariamente o prédio, Non è necessariamente il luogo, mas a necessidade de que nós tenhamos essa estrutura. ma la necessità che abbiamo questa struttura. Então, eu quero usar um texto bíblico do Antigo Testamento, Allora, voglio usare un testo biblico nell'Antico Testamento, porque a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. perché la Bibbia dice che tutto quello che è stato scritto per insegnarci è stato scritto. Não tratamos de forma literal todo o ensino do Velho Testamento, Non trattiamo in modo letterale tutto l'insegnamento dell'Antico porque a Testamento, Bíblia diz que a lei não tem a imagem exata das coisas e sim a sombra dos bens vindouros. perché la Bibbia dice che la legge non ha un'immagine esatta delle cose, ma ombra delle cose che sarebbero venute. Se eu estender a mão aqui sobre esse púlpito, esse apoio onde está Se a Bíblia, impongo le mie mani su questo pulpito, su questo appoggio dove c'è la Bibbia, a luz acima de mim projeta aqui a silhueta da minha mão. la luce sopra di me proietterà l'immagine della mia mano. A sombra me permite ter uma ideia do que está se colocando entre a luz e o lugar onde a sombra é projetada. E l'ombra mi dà l'idea di che cosa è proiettato tra la luce e il luogo dove è Então, proiettato. enquanto eu estou com a mão estendida, eu olho embaixo, Allora, eu consigo imaginar o que está se colocando Quando ho acima. la mano stesa, io guardo sotto e dall'immagine capisco che cosa è là sopra, Porque eu consigo ver o desenho da mão. perché riesco a vedere il disegno della mano, Eu consigo ver a mesma quantidade de dedos. riesco a vedere la stessa quantità delle dita. E apesar de não ter cor, E anche se non c'è un colore, de não ter o efeito 3D ou a textura da pele, e anche se non c'è un effetto 3D o la textura della pelle, dá para reconhecer que é uma mão que está projetando aquela sombra. posso riconoscere che è una mano che sta proiettando l'ombra. No caso dessa sombra, os dedos parecem até um pouco gordinhos. Nel caso della mia ombra, le dita sembrano un po' grasse. Quando nós falamos do Velho Testamento e da lei, Quando parliamo dell'Antico Testamento e della a legge, Bíblia diz que ela é a sombra de um bem vindouro. la Bibbia dice che è l'ombra di qualcosa che sarebbe venuto. Então, a revelação do Velho Testamento Allora la rivelazione dell'Antico é Testamento como se alguém estivesse olhando só a sombra da mão, è come se qualcuno stesse guardando solo l'ombra della mano, sem enxergar a mão. senza vedere la É mano. como se o nosso campo de visão tivesse abaixo da mão. È come se il nostro campo di visione fosse sotto la mano. Então, quem viveu nessa época da Velha Aliança não conseguia enxergar a mão. Allora chi viveva nell'epoca dell'Antica Alleanza non riusciva a vedere la mano, Mas por causa da sombra projetada, ma per via dell'ombra proiettata era possível ter uma noção do que estava para vir ou para ser revelado depois. era possibile intendere che cosa sarebbe venuto dopo. E eu amo a tipologia bíblica. E mi piace molto la tipologia Eu biblica. gosto de dizer que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo explica o Velho. Mi piace dire che l'Antico Testamento illustra il Nuovo, mentre il Nuovo spiega l'Antico.
Por exemplo, a nossa essência da nossa mensagem é a pessoa e o sacrifício de Jesus. Per esempio, l'essenza del nostro messaggio è la persona e il sacrificio di Gesù. Mas isso não é claro no Velho Testamento. Questo non è chiaro nell'Antico Testamento. Mas apesar de não ser claro, Ma anche se non è chiaro, todo o Velho Testamento aponta para Jesus. tutto l'Antico Testamento punta verso Gesù. No Evangelho de João, Jesus afirma: vocês examinam as Escrituras e são elas que dão testemunho de mim. Nel Vangelo di Giovanni dice: voi esaminerete le scritture e le scritture testimonieranno di me. E o Novo Testamento vai explicando essas ilustrações do Velho. E il Nuovo Testamento spiegherà le illustrazioni dell'Antico. Por exemplo, Jesus diz: assim como Moisés levantou aquela serpente no Per deserto, esempio, Gesù dice: così come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. importa che il figlio dell'uomo sia innalzato. Então aquela serpente de bronze de Números 21, Allora quella serpente di bronzo di Numeri 21 ela já estava pregando o Evangelho de Jesus. a quel tempo predicava già il Vangelo di Gesù. Há uma maldição assolando o povo, que são serpentes abrasadoras. C'è una maledizione che sta colpendo il popolo, che sono dei serpenti che li bruciano. Então Deus dá uma ordem a Moisés: levanta uma figura dessa maldição para que todos vejam. E Dio dà un ordine a Mosè: alza la figura della maledizione perché tutti vedono. Quem olhar para a serpente de metal quando for E picado, chi guarderà il serpente di metallo ele vai ser curado. sarà guarito. Mas aquele que não olhar vai morrer. Ma coloro che non la guarderanno moriranno. Isso está resumindo o que é o Evangelho. E questo sta facendo un riassunto del Vangelo. Havia uma maldição assolando a humanidade, C'era una maledizione che colpiva l'umanità, pior do que aquelas serpentes abrasadoras, peggio dei serpenti abrasivi, que era a maldição do pecado. che era la maledizione del peccato. E Jesus se fez pecado por nós. E Gesù si fa peccato per noi. E ele é levantado na cruz como a figura da maldição que assola a E lui è humanidade. innalzato sulla croce come Como uma figura da come una maldição figura que di assola. questa maledizione che colpiva la E todo terra. aquele que olha para a obra da cruz e acredita no que Jesus E fez, tutti coloro che guardano l'opera della croce e credono in ciò che ha ele fatto recebe o Gesù perdão dos pecados. ricevono il perdono dei peccati. Ele é imunizado em relação a esse veneno do pecado. Ed è immune al veleno del peccato. Mas aquele que não olha para Jesus na cruz, Ma coloro che non guardano Gesù sulla croce infelizmente vai sofrer o dano do pecado. infelicemente soffriranno il danno del peccato. Então toda a Bíblia está cheia dessas figuras. Allora la Bibbia è piena di figure. Quando Jesus se manifesta publicamente, Quando Gesù si manifesta pubblicamente, João Batista aponta para ele e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Giovanni mundo. Battista lo guarda e dice: questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ele não estava dizendo que Jesus, de forma literal, era como a figura de um cordeiro, Non diceva che Gesù in un modo letterale era la figura di un agnello, mas ele estava dizendo que da mesma forma como havia o sacrifício de um animal inocente para o perdão dos pecados do povo, ma diceva che nello stesso modo che c'era un sacrificio di un animale innocente per perdonare i peccati del popolo, Jesus também morreria por nós para o perdão dos nossos pecados. Gesù sarebbe morto per noi per il perdono dei peccati. Então eu quero te convidar a olhar comigo uma cena muito interessante do Velho Allora voglio Testamento. invitarti a guardare con me una scena molto interessante dell'Antico Testamento. Deus deu uma ordem a Moisés. Dio ha dato un ordine a E eu Mosè quero que você acompanhe comigo no livro de Números, no capítulo e 35. voglio che tu accompagni insieme a me nel libro di Numeri, capitolo 35. Deus dá uma ordem a Moisés a respeito das cidades de refúgio. Dio dà un ordine a Mosè a proposito delle città rifugio. E eu vejo por trás dessas cidades de refúgio uma figura muito forte a respeito da igreja. E vedo dietro alle città rifugio una figura molto importante per la Chiesa. E apesar de não termos tanto tempo como talvez eu precisasse para expor isso E de anche forma se non correta, abbiamo così tanto tempo come avrei bisogno per esporvi bene porque a questo pastora concetto, Roseli ela toma metade do meu tempo. perché il pastore Rosley mi ruba la metà del tempo. Mas se eu tentar pegar metade dela, vocês não vão me entender. Ma se io le ruberò la sua metà, voi non mi capirete. Então eu preciso que ela tome meu tempo. Allora va bene se lei prende il mio tempo. Eu quero que você acompanhe e veja comigo nesse texto figuras a respeito da importância da igreja. Voglio che tu guardi con me in questo testo delle figure a proposito della Chiesa. E eu quero que você veja esse panorama de como Deus planejou que a igreja seja um lugar de proteção para nós. E voglio che tu possa guardare questo panorama per capire come Dio ha pianificato la Chiesa come un luogo di protezione. Então, para ganhar tempo, eu vou pedir que a Roseli leia direto no italiano, do Allora, per versículo guadagnare 9, tempo si leggerà direttamente do versículo nel 9 verso ao 9, 15. dal 9 al 15. Poi il Signore disse a Mosè:
Parla ai figli di Israele e di loro: quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Canaan, designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio, dove possa mettersi in salvo l'omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente. Queste città vi serviranno di rifugio contro chi vuole vendicare il sangue versato, affinché l'omicida non sia messo a morte prima di essere comparso in giudizio davanti alla comunità. Delle città che darete, 6 saranno dunque per voi città di rifugio. Darete 3 città di qua dal Giordano e ne darete 3 nel paese di Canaan. Saranno città di rifugio. Queste 6 città serviranno di rifugio ai figli di Israele, allo straniero e a colui che soggiornerà tra di voi, affinché vi scampi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente. Na lei de Moisés nós temos o princípio que é chamado de olho por olho, dente por dente. Nella legge di Mosè avevamo il principio chiamato occhio per occhio, dente per Mão dente. por mão, pé por pé. Mano per mano, piedi per O piede. padrão de justiça estabelecido por Deus é que se alguém furasse o olho de outro, o seu olho deveria ser E il furado. padrone di giustizia stabilito da Dio nell'Antico Testamento era: se qualcuno buca il tuo occhio, tu buchi l'occhio di chi ti Se ha bucato quebrasse o l'occhio. dente de outro, o seu dente deveria ser quebrado. Se tu rompessi il dente di qualcuno, quel qualcuno ti rompeva il tuo dente. E Deus estabeleceu um padrão que todo homicida, quem matasse alguém, deveria ser morto. E Dio aveva stabilito che tutti coloro che uccidevano qualcuno dovevano essere uccisi. Então isso era parte de uma cultura, de uma forma de pensar e daquela sociedade agir. Questo era la parte della cultura, del modo di pensare e parte di quella società. Mas Deus começa a falar a respeito daquele que matou o outro de forma acidental, não Ma Dio voluntária. parla a proposito di qualcuno che ha ucciso un altro in un modo accidentale, non volontario. O próprio texto, nós vamos pular alguns desses versículos, fala de um homicida voluntário e do involuntário. Il proprio testo, salteremo i versi, parlerà di un omicida volontario e di un omicida involontario. Ele descreve como o voluntário de diversas formas poderia matar alguém e merecia ser morto. Lui descrive come il volontario poteva uccidere qualcuno e meritava essere morto. Mas ele também menciona Ma lui anche accenna formas como acidentalmente alcuni modi come in un modo accidentale uma pessoa poderia matar a outra sem ter intenção disso. una persona poteva uccidere l'altra senza avere l'intenzione di ucciderla. Então, trazendo para os nossos dias, Allora, riportando ai giorni a nostri, gente poderia falar de uma situação de um atropelamento no trânsito. potremmo parlare di una situazione, ad esempio, di qualcuno che è di un incidente nel transito. Então, um pedestre entrou distraído na frente de um carro que não teve tempo de frear. Un pedone è entrato davanti a una macchina di colpo e questo non è riuscito a frenare. E ainda que a pessoa atropelada tenha morrido, E anche se questo pedone fosse morto, nós não podemos comparar isso com alguém que puxou uma arma e intencionalmente assassinou. non possiamo fare il paragone di questa persona con uno invece che in un modo intenzionale ha ucciso un altro. Então, mesmo para eles que viviam sob a lei de olho por olho, dente Allora, por anche dente, per loro che vivevano sotto la legge dell'occhio per occhio, dente per onde dente, todo homicida deveria ser morto, dove ogni omicida doveva essere ucciso, Deus estabelece uma exceção para os homicidas involuntários. Dio stabilisce una eccezione per gli omicidi involontari. Então havia necessidade de um julgamento Allora c'era la necessità di un para giudizio determinar se aquela morte foi ou não voluntária. per determinare se quella morte era stata volontaria o meno. Mas para garantir a segurança do homicida involuntário, Ma per garantire la sicurezza dell'omicida involontario, até que chegasse o momento do julgamento, fino al momento del giudizio, Deus preparou cidades onde eles encontrariam proteção. Dio ha preparato delle città dove loro avrebbero incontrato la protezione. Porque o vingador do sangue, Perché il vendicatore del sangue, normalmente alguém da família, in genere un parente, não tinha paciência de esperar o julgamento. non aveva la pazienza di aspettare il E giudizio. havia uma probabilidade muito grande de, mesmo numa morte por acidente, ele querer matar o E c'era assassino. una probabilità molto grande, anche se era una morte accidentale, che lui volesse uccidere l'assassino. Então Deus diz: nós vamos dividir o território em um lado e o outro do Jordão. Allora Dio dice: divideremo il territorio da una parte e dall'altra del Giordano. E 3 cidades do lado de cá, 3 cidades do lado E de lá. metteremo 3 città da una parte e 3 città A dall'altra. maneira como Deus divide também as 3 cidades de cada lado é muito estratégica. E il modo come Dio divide le 3 città, ognuna da una parte, è Para strategico. que em qualquer lugar da nação, alguém que matasse outro involuntariamente tivesse acesso a uma
uma dessas cidades. Così che chiunque nella nazione uccidesse qualcuno in modo involontario avesse accesso a queste città. E quando eu olho para esse texto, eu vejo muitas figuras. Quando guardo questo testo vedo molte Eu figure quero que você perceba uma delas aqui em Números. e voglio che tu possa guardare una nel libro dei numeri. E eu gostaria que a gente pudesse ler novamente o capítulo 35, Vogliamo leggere il capitolo 35? a partir do versículo 22 agora. Adesso dal verso 22 fino al 31. Ma se gli dà una spinta per caso e non per inimicizia e li getta contro qualcosa senza premeditazione, o se senza vederlo gli fa cadere addosso una pietra che possa causare la morte e quello muore, senza che l'altro gli fosse nemico o gli volesse fare del male, allora ecco le norme secondo le quali la comunità giudicherà tra colui che ha colpito il vendicatore del sangue. La comunità libererà l'omicida dalle mani del vendicatore del sangue e lo farà tornare alla città rifugio dove si era messo in salvo. Qui abiterà fino alla morte del sommo sacerdote consacrato con l'olio santo. Ma se l'omicida esce dai confini della città rifugio dove aveva trovato asilo, e se il vendicatore del sangue trova l'omicida fuori dai confini della sua città di rifugio e l'uccide, il vendicatore del sangue non sarà responsabile del sangue versato, poiché l'omicida deve stare nella sua città rifugio fino alla morte del sommo sacerdote. Ma dopo la morte del sommo sacerdote, l'omicida potrà tornare nella terra di sua proprietà. Queste vi servono come norme di diritto di generazione in generazione dovunque abiterete. Se uno uccide un altro, l'omicida sarà messo a morte in seguito a deposizione dei testimoni, ma un unico testimone non basterà per far condannare a morte una persona. Non accetterete prezzo di riscatto per la vita di un omicida colpevole e degno di morte, perché dovrà essere punito con la morte. Quando eu olho para esse texto, Quando guardo questo eu testo, vejo figuras bíblicas muito especiais. vedo delle figure bibliche molto speciali. Por exemplo, o homicida, ainda que involuntário, Per esempio, l'omicida involontario. ele escaparia da morte Lui poteva scappare dalla morte com uma única condição: con un'unica que condizione, ele fosse para uma cidade de refúgio che lui andasse verso una città rifugio e ele teria que viver naquela cidade e avrebbe dovuto vivere in quella città até a morte do sumo sacerdote. fino alla morte del sommo O sumo sacerdote. sacerdote exercia o seu ofício por uma vida inteira. Il sommo sacerdote era un sommo sacerdote per tutta la vita. Então, somente depois que ele morria, um dos filhos assumia a função. Allora, solo dopo la sua morte, uno dei suoi figli avrebbe assunto la sua posizione. Então, novamente, nós temos um outro sumo sacerdote que por uma geração toda vai estar lá. Allora abbiamo questo sommo sacerdote che per tutta una generazione avrà questo ruolo. Enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo, Fino a che il sommo sacerdote fosse vivo, esse homicida involuntário não podia sair da cidade. questo omicida involontario non poteva andare via dalla città rifugio. Porque se ele saísse da cidade de refúgio e fosse pego pelo vingador do Perché se sangue, uscisse dalla città rifugio e fosse preso dal vendicatore del sangue, mesmo que ele não fosse culpado e foi um homicídio involuntário, anche se non fosse colpevole, se fosse stato un omicidio involontario, o vingador do sangue tinha direito de matá-lo. il vendicatore del sangue avrebbe potuto O único ucciderlo. lugar onde ele tinha proteção era na cidade de refúgio. E l'unico luogo dove aveva protezione era nella città rifugio. Agora, quando o sumo sacerdote morria, ele poderia sair porque ele era inocentado. Però quando moriva il sommo sacerdote, lui avrebbe potuto uscire perché era innocente, reso innocente. Então eu quero que você entenda essa figura. Allora voglio che tu possa comprendere questa figura. O homicida, L'omicida, e nós temos aqui várias personagens na história. e adesso abbiamo vari personaggi nella storia. O homicida é uma figura do pecador. L'omicida è una figura del peccatore. E o fato de ser voluntário ou não, eu acho que mostra dois tipos de pecadores. E il fatto di essere volontario o involontario ci fa vedere due tipi di peccatori. Eu vou fazer uma distinção entre aquele que peca porque quer pecar e continuar pecando, Farò una distinzione tra colui che pecca e vuole continuare peccando e aquele que peca e se arrepende. e tra quello che pecca e si pente.
Há uma sentença bíblica sobre todo que pecar. C'è una sentenza biblica su tutti coloro che peccano. Deus fala com Adão desde o início a respeito da morte. Dio parla con Adamo dall'inizio a proposito della Isso é morte. mencionado no Novo Testamento, que a morte entrou por meio de um só homem. Questo è menzionato nel Nuovo Testamento, la morte è entrata da un solo uomo. Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ezechiele dice l'anima che peccherà morirà. Então o homicida que está debaixo de uma sentença de morte é a figura do pecador. Allora l'omicida sotto una sentenza di morte è una figura del peccatore. E ele só era inocentado quando o sumo sacerdote morria. Ed diventava innocente, era reso innocente quando moriva il sommo A pergunta sacerdote. é por quê? La domanda è: ma perché? Porque a morte do sumo sacerdote Perché la morte del sommo era sacerdote considerada uma substituição da morte do próprio pecador. era considerato una sostituzione alla morte del peccatore. Então o sumo sacerdote é uma figura do nosso sumo sacerdote Jesus. Allora il sommo sacerdote è una figura del nostro sommo O sacerdote, seu cioè di Gesù. o seu sacrifício foi vicário, substitutivo. Il suo sacrificio è stato un sacrificio vicario sostitutivo. Isaías profetizou: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaia ha profetizzato il castigo che ci ha portato il castigo che ci ha portato pace era su di lui. E essa visão que nós temos do sumo sacerdote mostra o aspecto espiritual por trás dessa E história. la visione che abbiamo del sommo sacerdote fa vedere l'aspetto spirituale dietro a questa storia. Além do homicida e do sumo sacerdote, nós vemos a figura do vingador do sangue. Oltre l'omicidio del sommo sacerdote c'è anche il vendicatore del O sangue. vingador do sangue é uma figura di Satanás, E il vendicatore del sangue è una figura di Satana, que se vale do direito do pecado para destruir as nossas vidas. che usa il diritto che gli diamo col peccato per distruggere le nostre Ele vai vite. se valer da legalidade do pecado para tentar nos destruir. Lui usa la legalità del peccato per Em distruggerci. João 10:10, Jesus se refere a ele como sendo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. In Giovanni 10:10 Gesù parla di lui come il ladro che viene per uccidere, rubare e distruggere. No entanto, Deus providenciou um lugar de proteção contra o vingador do sangue. Però Dio aveva inventato un luogo di protezione contro il vendicatore del Eu sangue. creio que este lugar de proteção é a igreja. E credo che oggi questo luogo di protezione sia la Em Chiesa. Mateus 16:18, Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra Perché ela. in Matteo Gesù dice: edificherete la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di Esse é um esse. lugar de acolhida para nós. Questo è un luogo accogliente per noi. E ainda há o detalhe de 6 cidades de refúgio. E c'è anche il dettaglio delle 6 città rifugio. O número 6 na Bíblia, ele está relacionado com o homem. Il numero 6 nella Bibbia è il numero dell'uomo. Desde Gênesis, onde Deus cria o homem no sexto Dalla dia, Genesi Dio crea l'uomo in 6 giorni, até Apocalipse, quando a Bíblia fala de 666 como número de homem. fino ad Apocalisse dove la Bibbia parlerà di 666 come numero A dell'uomo. Bíblia não diz que é número do diabo, La Bibbia non dice che è il numero del diz que o diavolo, anticristo vai usar um número de homem. dice che l'anticristo userà un numero di un uomo, Porque o número 6 na Bíblia está relacionado com o homem. perché il numero 6 nella Bibbia ha a che fare con un uomo. Então isso mostra que as cidades de refúgio, Allora questo fa vedere che la città o rifugio, lugar de proteção que Deus preparou, il luogo di protezione che Dio ha não preparato, é algo puramente divino, non è una cosa solo divina, mas Deus edifica isso com um elemento humano, ma Dio edifica questo come un elemento umano, que faz da igreja um lugar de imperfeição. quello che fa della Chiesa un luogo di E imperfezione. nós precisamos entender que o lugar de proteção que Deus tem para E nós dobbiamo comprendere che il luogo di protezione che Dio ha per noi é um lugar de proteção, não de perfeição. è un luogo di protezione, non di perfezione. E como nós falamos na conferência, E come abbiamo detto nella conferenza, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, se un giorno troverai una chiesa perfetta, por favor, não entre para não estragá-la. per favore non entrare là dentro perché la rovinerai. Porque é justamente a nossa presença que compromete essa perfeição. Perché è la nostra presenza che fa in modo che sia Mas imperfetta. é interessante como Deus decide usar algumas coisas imperfeitas. Però è interessante come Dio decide di usare cose Por imperfette. exemplo, Paulo diz aos Coríntios: Per esempio Paolo dice ai Corinzi: importa que haja facção no meio de vocês, è importante che ci siano divisioni in mezzo a para voi, que os aprovados se manifestem. perché coloro che sono approvati si manifestino. Deus sempre vai ter alguém para pisar no seu calo Dio avrà sempre qualcuno che calpesterà il tuo callo e testar a sua maturidade. e che metterà alla prova la tua maturità. E a igreja é um ambiente
E la Chiesa è un ambiente onde nós vamos ter que nos relacionar com essas imperfeições. dove dovremo rapportarci con le imperfezioni. Mas nem por isso deixa de ser um lugar de proteção. Ma non è che per via di questo smette di essere un luogo di protezione. No texto que nós lemos, Nel testo che abbiamo letto, e há outros que não vamos poder lê-los e ci inteiros, sono altri che non li leggeremo mas você pode anotar tutti, aí. ma tu puoi segnarli. Deuteronômio 19, Deuteronomio 19, de 1 a 12, da 1 a 12, Deus fala de novo sobre as cidades de Dio parlerà refúgio. di nuovo delle città rifugio. Josué 20, Giosuè 20, de 1 a 4, Deus também da fala 1 a sobre a cidade 4, de lui refúgio. parlerà della città Eu rifugio. vou citar alguns textos, alguns versículos desses Vi textos. darò alcuni versi di questi testi. E neles nós vamos ver que as cidades de refúgio tinham o que a Bíblia chama de anciãos. E là vedremo che nella città rifugio c'era ciò che la Bibbia chiama di Os anziani. anciãos eram os que se assentavam às portas da cidade para governar. Gli anziani erano coloro che si sedevano nelle porte della città per governare. Assim como as cidades de refúgio do Velho Testamento tinham anciãos, Così come nelle città rifugio dell'Antico Testamento avevamo gli a anziani, igreja do Novo Testamento também tem. la Chiesa del Nuovo Testamento anche lei ha degli anziani. Algumas versões usam a expressão presbítero, que é a palavra grega, Alcune versioni usano la parola presbitero, una parola greca, e outras usam a tradução disso, que é a palavra ancião. e altri usano la traduzione di questa parola che vuol dire Em anziano. 1 Timóteo 5,17, Prima Timoteo a 5,17. Bíblia diz os anciãos que governam bem. La Bibbia dice gli anziani che governano bene. Então a igreja também tem anciãos e tem governo. Allora la Chiesa ha anche degli anziani e anche un governo. E eles são uma parte importante dessa história. E loro sono una parte importante di questa E storia. havia momentos onde o julgamento do homicida acontecia. E c'erano dei momenti dove il giudizio dell'omicida avveniva. E isso envolvia não só os anciãos, mas toda a congregação. E questo coinvolgeva non solo gli anziani, ma tutta la congregazione. Então eu quero que a gente pegue agora essas peças e comecemos a montar o Allora voglio quebra-cabeça. prendere questi pezzi e iniziamo a fare il puzzle. Porque como eu disse, Hebreus 10:1 diz que a lei não tem imagem exata das coisas e sim a sombra dos Perché bens come ho imóveis. detto, Ebrei 11 dice che la legge non ha l'immagine esatta delle cose, ma l'ombra di ciò che sarebbe venuto. Então quando nós olhamos algumas dessas figuras da velha aliança, Allora quando guardiamo alcune delle figure dell'antica alleanza, nós podemos dizer que é como a maquete de um engenheiro. possiamo dire che è come una maquette di un ingegnere. Ela não é o prédio em si, No, sì. Sì, insomma, quando tu fai un 3D miniatura, una miniatura dell'ingegnere, il modellino dell'ingegnere. isso. Ela não é o prédio em si, Non è proprio il luogo, mas ela dá uma ideia de como o prédio será construído. ma dà un'idea di come sarà costruito quell'edificio. Então vamos tentar entender essas figuras. Allora cerchiamo di capire queste Em figure. primeiro lugar, a igreja precisa ser vista como um lugar de proteção. In primo luogo la Chiesa deve essere vista come un luogo di A protezione. importância da igreja precisa ser restaurada, L'importanza della Chiesa deve essere restaurata, porque é o lugar de proteção que Deus tem para os seus. perché è il luogo di protezione che Dio ha per i No suoi. início do meu ministério eu tinha um discurso que eu já não tenho mais. All'inizio del mio ministero avevo un discorso che oggi non ho più. Eu dizia para as pessoas, eu não prego igreja, eu prego Jesus. Io dicevo alle persone, io non predico la Chiesa, io predico solo Gesù. Eu já não falo mais isso. E oggi non dico più Porque é questo, impossível pregar Jesus sem a igreja. perché è impossibile predicare Gesù senza la Você não Chiesa. pode oferecer a cabeça decapitada do corpo. Tu non puoi offrire la testa decapitata dal corpo. A Bíblia diz que a igreja é o complemento de Jesus. La Bibbia dice che la Chiesa è il complemento di Gesù. Então hoje eu melhorei um pouco o meu discurso. Allora oggi ho cambiato il mio E eu discorso. digo que eu não prego a placa da minha igreja. Quello che dico è che non prego la targa della mia Porque a igreja Chiesa. de Jesus não se limita à placa que define o que é a minha igreja Perché la local. Chiesa di Gesù non si limita alla targa della mia Chiesa Mas nós locale, precisamos pregar a igreja. ma dobbiamo predicare la Chiesa E nós precisamos entender a importância disso. e dobbiamo comprendere l'importanza di Em questo. Deuteronômio 19:3, In Deuteronomio quando 19:3, Deus está falando de novo sobre as cidades de quando Dio refúgio, parla di nuovo delle città a rifugio, ordem que ele dá para Moisés l'ordine che dà Mosè é a seguinte: construirás caminhos para as cidades. è questa: costruirai delle strade per arrivare a quelle città. Então não podia apenas construir as cidades, Allora non dovevano solo costruire le città, mas tinham que construir os caminhos para as cidades. ma dovevano costruire la strada per arrivare in quelle Porque não città. adiantava ter uma cidade de refúgio Perché non andava bene avere solo la città que rifugio, não seria encontrada na hora da necessidade. che poi nel momento della necessità non riusciva a trovare la strada per E um arrivarci.
dos argumentos que Deus usa para essa ordem de construir E uno caminhos degli argomenti che Dio usa per quest'ordine di costruire delle é strade que se o caminho fosse muito longo, è che se la strada è molto lunga ou se a pessoa se perdesse para achar a cidade, o se la persona si perdesse per trovare la città, então o vingador do sangue, na estação do seu coração, ia conseguir alcançar allora o il homicida. vendicatore del sangue nell'ansia del suo cuore sarebbe riuscito a prendere Então não l'omicida. adiantava apenas ter a cidade, Allora non bastava la città, mas precisava se construir caminhos para a ma cidade. c'era bisogno delle strade per arrivare alla E qual a città. aplicação disso para nós E hoje? qual è l'applicazione di questo a noi oggi? Não adianta apenas termos as igrejas È inutile avere solo le chiese se não temos a sinalização ou o caminho para a igreja. se non abbiamo una segnalizzazione o una segnaletica o la strada per la E o chiesa. conceito que as pessoas hoje em dia têm de evangelismo E il concetto che le persone oggi hanno di é que você evangelizzazione deve encontrar alguém, è che tu arrivi vicino a qualcuno, contar as boas novas do evangelho, parli di Gesù a quella pedir que ela persona, faça uma oração entregando a gli vida para fai fare una Jesus. preghiera dove dà la vita a Gesù E agora é como se dissesse: Deus te abençoe, e tchau. poi gli dice Dio ti benedica, ciao. Se você pensar no que a Bíblia fala sobre um novo convertido, Se tu pensi a ciò che la Bibbia dice del nuovo credente, que ele é um recém-nascido, che è come un neonato, você não pode admitir a ideia non puoi ammettere de que alguém l'idea, vai ser introduzido a Cristo e depois accettare abandonado. l'idea che qualcuno sarà introdotto a Cristo e poi sarà abbandonato. Assim como ninguém, Così come nessuno, numa sociedade ímpia como a gente que vive, in una società empia, vai aceitar um pai ou uma mãe abandonando uma criança do lado de uma lata do lixo. accetteranno un padre o una madre che partoriscono un bambino e poi lo mettono in una E pattumiera. não adianta a mãe querer se explicar. Ed è inutile che la mamma cerchi di spiegarsi il Ô, perché minha l'ha filha, buttato eu já là. fiz a minha parte. Guarda bambina, ho già fatto quello che Carreguei dovevo você fare. por 9 Ti ho meses. tenuto per 9 mesi, Dei a luz a você no meio de muitas ti ho dores. partorito con dolore. Agora é com você. Deus te Adesso abençoe. sono fatti tuoi, Dio ti benedica. Qualquer pessoa que agisse assim, Qualsiasi persona che agisce in questo a gente ia modo, ter como louca. noi avremmo pensato che fosse pazza. Não é normal. Non è normale. Agora, quando um crente gera o outro em Jesus Invece quando un credente genera un altro in Gesù e abandona sem a visão e lo discipulada, abbandona senza eu discepolarlo, quero dizer que essa atitude é tão estúpida quanto. io voglio dirti che questa attitudine è stupida come la prima. Jesus não mandou apenas pregarmos o Evangelho. Gesù non ci ha detto solo di predicare il Ele Vangelo. disse: vão e façam discípulos das Lui ha nações. detto andate, fate discepoli delle Isso nazioni. significa que aquela pessoa que é alcançada com a mensagem do E Evangelho, questo vuol dire che la persona che è trovata con il messaggio del ela precisa Vangelo agora ser acompanhada. adesso deve essere aiutata, Ela devi tem que ser crescere, introduzida no relacionamento com a família da deve fé. essere introdotta in un rapporto con la sua famiglia della fede. Então não adianta pregar o Evangelho Allora è inutile predicare il e não Vangelo levar as pessoas ao relacionamento com os e santos. non portare le persone ad avere un rapporto con i Isso é construir santi. caminhos. Questo vuol dire costruire strade. Nós não vamos ter uma atitude de proselitismo como se fosse só a nossa igreja. Non avremo un'attitudine di proselitismo come se fosse la nostra unica Eu chiesa. digo para o nosso povo lá no Brasil, Io dico anche al nostro popolo in Brasile, nós não somos a única igreja, non siamo l'unica chiesa muito menos a melhor, e non siamo neanche la migliore, embora a gente está tentando fazer a nossa ma parte. stiamo cercando di fare del nostro meglio. Então não tem que ser só com a gente. Allora non è che per forza devono venire da noi, Mas outro dia alguém perguntou, mas por que é que vocês convidam para ir na de vocês? ma un altro giorno qualcuno mi ha detto ma allora perché invitate la gente ad Io- andare nella vostra chiesa? Eu falei para essa pessoa, você já convidou alguém para comer na casa do seu vizinho? E gli ho detto a questa persona, hai mai invitato qualcuno a mangiare nella casa del tuo vicino? Eu nunca fiz isso. Io non ho mai fatto questo. E olha, quando eu sinto o cheiro do churrasco, parece ser bom. E quando sento l'odore della grigliata del vicino mi sembra buonissimo. Nós vamos fazer o possível para atrair. Noi faremo di tutto per attrarre le sforzar per persone, cuidare. ci sforzeremo di curare le Porque nós somos persone, responsáveis pela nossa perché casa. siamo responsabili per la Isso nostra não casa. significa que nós estamos desfazendo a casa dos outros. Questo non vuol dire che noi stiamo andando contro la casa degli Mas a altri. mensagem do Evangelho Ma il messaggio del Vangelo deve conduzir as pessoas à cidade de devi refúgio. condurre le persone alla città Você rifugio. pode dizer amém? Tu puoi dire amen? A segunda verdade que encontramos Seconda verità che troviamo é que na cidade de refúgio è che nella città rifugio havia pessoas com autoridade c'erano delle persone con autorità para estender sobre esse homicida per estendere sull'omicida proteção. la protezione. Ou, se ele fosse culpado, O se lui fosse colpevole, se ele não fosse um homicida se involuntário, non fosse un omicida involontario, então era obrigação dos anciãos, allora era l'obbligo degli anziani, em vez de acolhê-lo e protegê-lo, invece di accoglierlo e eles proteggerlo, deveriam entregá-lo nas mãos do vingador do sangue. avrebbero dovuto darlo nella mano del vendicatore del sangue.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Quando guardiamo la parola di Dio, nós vamos enxergar essa verdade a respeito da igreja. riusciremo a vedere questa verità a proposito della Chiesa. Em Números 35, 24 e 25 diz que Numeri ele deveria procurar a cidade e teria 35, proteção. 24 e 25 ha detto cerca la città e avrai protezione. Mas em Deuteronômio 19, 12, Ma in Deuteronomio 19:12 a Bíblia mostra que se fosse constatado que aquele homicida era culpado, la Bibbia dice che se si capisse che l'omicida era colpevole, então os próprios anciãos iriam arrancá-lo da cidade e entregar na mão do vingador. allora gli anziani avrebbero tolto questa persona dalla città e avrebbero dato al vendicatore. Mas del se ele sangue. não fosse culpado, Ma se non fosse colpevole, eles estariam à porta da cidade. loro sarebbero andati nella porta della città. E quando o vingador chegasse atrás daquele homicida que E foi quando acolhido, arrivasse il vendicatore dietro a quell'omicida, eles estariam lá para dizer: aqui você não entra. gli anziani erano là per dire tu qua non E entri nessa pessoa você não toca. e tu non tocchi in questa persona. E nós precisamos entender que a igreja é esse lugar de proteção. Dobbiamo comprendere la Chiesa è questo luogo di protezione. É por isso que nós precisamos congregar. È per questo che dobbiamo congregare. Há um lugar onde Deus levantou pessoas com autoridade C'è un luogo dove Dio ha innalzato delle persone para con estender a mão ao autorità, vingador do sangue e dizer: nesse você não delle toca. persone che con autorità stenderanno la mano e diranno al vendicatore del sangue tu non puoi entrare. Agora, isso somente era válido Ma questo era valido para o homicida involuntário. solo per l'omicida involontario. Isso está relacionado, o homicida é uma figura do pecador, Abbiamo detto che l'omicida è una figura del peccatore a involuntariedade, e l'involontarietà ela está ligada à maneira como ele relaciona com o è pecado. collegata al modo come lui si rapporta con il peccato. A ideia de pecado na Bíblia é de acidente. L'idea di peccato nella Bibbia è un'idea di un incidente, Tanto a palavra hebraica do Velho Testamento come la parola ebraica, como a grega do come Novo, quella greca del Nuovo, ela dá a ideia de perder o alvo. dà l'idea di perdere l'obiettivo. E a mensagem de Deus a todo pecador é o arrependimento. E il messaggio di Dio a ogni peccatore è il pentimento. E uma pessoa que não quer viver deliberadamente no pecado, E una persona che non vuole vivere deliberatamente nel ela peccato vai ter uma linguagem como Paulo escreveu aos Romanos. avrà un linguaggio come Paolo ha scritto ai Romani. O mal que eu não quero, esse eu faço. Il male che non voglio finisco per O bem que farlo. eu quero, eu acabei não fazendo. E invece il bene che voglio fare finisco per non Mas é farlo. alguém que, apesar de estar envolvido com o pecado, Ma è qualcuno che anche se è coinvolto con il peccato tem um coração protestando contra aquilo e ha nós un vemos cuore che protesta contro e nós questo. vemos essa questão do pecado muito mais como acidente do que como escolha. E finiamo per vedere questa questione del peccato quasi come un incidente che come un desiderio di No peccare. entanto, há pessoas que decidem viver no pecado. Invece ci sono delle persone che decidono di vivere O nel livro de peccato. Hebreus fala sobre pessoas que deliberadamente vivem no pecado. Il libro degli Ebrei dice di persone che scelgono di vivere nel peccato. Esse é o pecador que não demonstra arrependimento. Questo è il peccatore che non dimostra pentimento. E onde não há arrependimento, E dove non c'è il pentimento, a morte do sumo sacerdote não funciona la para morte del substituí-lo sommo sacerdote non funziona per e sostituirlo. não há lugar de proteção para E ele. non c'è luogo di protezione per lui. Então, nesses casos, Allora, in quei casi, e eu quero te mostrar um caso desse no Novo e voglio Testamento, farti vedere un caso di questo nel Nuovo em Testamento. 1 Coríntios, no capítulo 5, In Prima Corinzi, nel capitolo 5, o apóstolo Paulo faz uma afirmação muito forte. l'Apostolo Paolo fa un'affermazione molto Ele forte. diz: ouve-se dizer Lui dice, si ascolta in giro que a imoralidade no meio de vocês, che l'immoralità in mezzo a voi tamanha imoralidade como nem mesmo entre os gentios. è così grande che neanche in mezzo ai gentili, ai non Ele credenti. estava dizendo que a coisa no meio daquela igreja estava pior do que no mundo. Lui stava dicendo che l'immoralità in quella chiesa era peggio che fuori. Então, se você já ouviu alguém alguma vez comentar, Allora, se hai già sentito qualcuno che diceva qualcosa del eu já genere, ouvi isso muitas io ho vezes, già sentito più volte, gente se queixando, qualcuno che si lamenta dizendo: pastor, a coisa aqui na igreja está pior e do que dice, lá no mundo. ah pastore, le cose in chiesa sono peggio che nel mondo. E eu falo para eles: e não é de hoje? E io gli dico, e non ha incominciato adesso? Já há pelo menos uns 2000 anos È a più o gente vem meno vendo. da 2000 anni che vediamo questo. Porque onde existe trigo também tem joio. Perché dove c'è il grano c'è anche la zizzania. E nós não colocamos em dúvida a qualidade do trigo por causa do joio. Noi non mettiamo in dubbio la qualità del grano perché c'è la zizzania. Mas vamos ver como Paulo tratou com a situação. Ma vediamo come Paolo ha trattato questa situazione. Depois de reconhecer esse imoral que estava tendo um caso com a madrasta, Dopo che ha riconosciuto questo uomo immorale che aveva un caso con la matrigna, o versículo 3 de 1 il Coríntios 5, verso 3 di Prima Corinzi 3, 4 5, e 5, 3, 4 e 5, mostra uma medida severa, fa vedere un modo que eu severo gosto de chamar de último nível da disciplina. che io chiamerò come ultimo livello di disciplina. Jesus disse: se o seu irmão pecar contra você, Gesù ha detto, se tuo fratello pecca contro di te, repreende ele sozinho.
riprendilo da solo. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se lui ti ascolterà, hai vinto il tuo Se fratello. ele não ouvir, volta com testemunhas. Se lui non ti ascolta, torna con dei Se testimoni. ele não ouvir você e as testemunhas, Se non ti ascolterà, leva o caso para a igreja. porta il caso alla chiesa. Se ele não ouvir a igreja, Se non ascolterà, considera gentio publicano, desliga ele do meio de vocês. dice taglia con lui. Esse é o quarto, último nível Questo è de l'ultimo disciplina. livello di E Paulo disciplina exerce isso. che Paolo Nós esercita. vamos ler só no italiano. Leggeremo in italiano. Quanto a me, assente. Prima o seconda Corinzi? É 1 Coríntios. Ok. Quanto a me, assente di persona, ma presente in spirito, ho già giudicato come se fosse presente colui che ha commesso un tale atto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, essendo insieme riuniti voi e lo spirito mio con l'autorità del Signore nostro Gesù Cristo. Ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Então veja se você reconhece essa figura. Vediamo se tu riconosci questa figura. Ele diz, Lui reunidos dice, eu e vocês. Riuniti noi. Ele diz, eu não estou pessoalmente, mas o meu espírito e a Lui congregação. dice, io non sono di persona con voi, ma il mio spirito e tutta la E assim congregazione. era o julgamento no Velho Testamento. Ed era così il Os giudizio nell'Antico anciãos Testamento. julgavam junto com a Gli congregação. anziani giudicavano con la Então congregazione. ele olha para esse imoral Allora guarda questa persona e ele immorale diz, ele está deliberadamente vivendo um caso com a mulher do pai e dice, lui ha scelto di vivere un caso con la moglie di suo e padre não se arrepende. e non si pente. Então ele é um homicida voluntário. Allora è come un omicida Não há volontario. lugar de proteção para ele na igreja. Non c'è luogo di protezione per lui nella Então a chiesa. mesma proteção que um dia foi estendida sobre ele, Allora la stessa protezione che un giorno è stata estesa su di lui, para que Satanás, o vingador do sangue, não o perché tocasse. Satana, il vendicatore del sangue, non potesse toccarlo. Ele diz, nós estamos agora removendo essa proteção. Lui dice, noi adesso rimuoveremo questa protezione. Assim como em Deuteronômio 19, Così 12, come in Deuteronomio 9, 19, ele diz, 12, nós estamos entregando ele nas mãos do vingador lui do sangue. dice, li stiamo donando nella mano del vendicatore del sangue. Agora, apesar de ser o mais severo nível de disciplina, Ma anche se questo è il più alto livello di disciplina, ainda há uma expectativa c'è anche un desiderio, que un'aspettativa, mesmo com o corpo enfermo e a carne sendo che destruída, anche se il corpo sarà infermo e magari la carne è pudesse distrutta, haver arrependimento e ele se reconciliasse com lui Deus potesse depois. arrivare al pentimento e riconciliarsi con Dio Mas isso dopo. nos faz perceber o como é séria essa questão da proteção. Ma non so se avete compreso quanto è seria la questione della A igreja é um protezione. lugar onde nós podemos estar debaixo de um abrigo espiritual. La Chiesa è un luogo dove noi siamo sotto una copertura spirituale. Mas para aqueles que não estão vivendo de forma correta e andando deliberadamente no pecado, Ma essa per coloro che proteção non pode ser vivono in retirada. modo corretto e scelgono di continuare a vivere nel peccato, questa protezione può essere tolta. Quando eu olho para essa figura na Bíblia, eu Quando- percebo quão séria essa questão da proteção ou da Quando remoção guardo dela. questa figura nella Bibbia, guardo com'è seria la questione della protezione. Em terceiro lugar, Terzo punto, depois de falar de construir caminhos, dopo di parlare, che vi ho detto di costruire dessa delle proteção ou strade, entrega, questa protezione, eu quero que você pense comigo a respeito de algo. voglio che tu pensi con me a proposito di questo. A escolha da cidade La scelta della città era feita pelo próprio homicida. era fatta dall'omicida. Haviam 6 cidades. C'erano 6 città. Não existia nada que o obrigasse a escolher a cidade mais próxima. Non c'era niente che lo obbligasse a scegliere la città più Embora vicina, normalmente isso fosse a atitude mais inteligente. anche se questa era l'attitudine più intelligente. Eu não penso que alguém que está se afogando tem que escolher a boia que é lançada para ele. Non penso che uno che sta annegando debba scegliere il salvagente. Mas depois que ele escolhia a cidade, Ma dopo che sceglieva la città, ele não podia mais sair da cidade. non poteva più uscire dalla città. Porque se ele saísse Perché se uscisse e o vingador do sangue o pegasse do lado de fora, e il vendicatore del sangue lo prendesse là fuori, mesmo que ele não fosse culpado, anche se non fosse colpevole, o vingador do sangue tinha o direito de matá-lo. il vendicatore del sangue aveva il diritto di Porque a ucciderlo. única proteção autorizada por Deus estava na cidade de refúgio. Perché l'unica protezione autorizzata da Dio era nella città rifugio. Isso nos deveria fazer olhar com muito cuidado Questo ci dovrebbe far vedere con molta cura a decisão daqueles que decidem deixar a igreja. la decisione di coloro che scelgono di lasciare la Chiesa. De tempos em tempos, Ogni tanto a mesma velha história se repete. la stessa vecchia storia si ripete. Pessoas que se machucaram com a Alcune igreja persone ferite con la Chiesa começam a falar contra a igreja. iniziano a parlare contro la Chiesa. Nós podemos viver a vida com Jesus só lá na nossa casa. Posso vivere la vita con Gesù a casa mia. Eu costumo dizer, o dia que você me mostrar E io dico, il giorno che mi comproverai, mi farai vedere pessoas vivendo só dessa forma,
delle persone che vivono in questo modo, mas demonstrando vida espiritual profunda com Deus. ma che dimostrano una vita profonda spiritualmente, Grande frutificação. che portano tanto E frutto que eles estão arrebanhando gente, ganhando muita gente para e o che Senhor e stanno cuidando bem guadagnando deles. moltitudine per il Signore. Eu estou bem disposto a ouvir se isso não é o que nós temos que Io reconsiderar. sono disposto a riconsiderare, Mas eu estou pastoreando há mais de 20 anos. ma io sono pastore a più di 20 Eu anni. nunca vi em nenhum lugar do mundo um Non grupo ho com mai essa ideia visto in nessuna parte del mondo un gruppo con questo tipo di idea que esteja promovendo o avanço do reino de Deus. che stia promuovendo l'avanzata del regno di Quando Dio. falamos sobre relacionamento na conferência, Quando parliamo di rapporto nella nós conferenza, falamos que aquele que se isola, noi abbiamo detto che colui che si isola, Provérbios 18:1, Proverbi ele 18.1, está buscando só o seu próprio interesse. sta cercando solo il proprio É interesse, porque a pessoa se sente contrariada. perché la persona si sente ferita Ela precisa abrir mão de muita coisa, e devi perdonare, lasciare andare molte cose, porque o convívio exige isso de nós. perché la convivenza esige Nós não questo. vamos poder viver só pra gente. Noi non possiamo vivere solo per noi. As coisas não vão ser só da forma como a gente quer. Le cose non saranno solo come vogliamo noi. Agora isso me faz lembrar minha fase de adolescência, Però questo mi fa ricordare quando ero quando eu adolescente, queria ser um anarquista, quando volevo essere anarchico, contra toda forma de governo, ero contro ogni forma di quando governo, eu queria ter o meu lugar, a minha casa sem meus pais. quando volevo avere casa mia senza i E genitori eu dizia pra mim lá eu vou fazer o que eu quiser. e dicevo quando rimarrò solo farò come vorrò. Aliás, quando eu casei ainda pensava assim. Anzi, quando mi sono sposato ho pensato ancora che fosse così. Quando eu entrei em casa com minha esposa, Quando sono entrato a casa con mia moglie, eu falei pra ela, agora aqui ninguém me impede de fazer o que eu quero. gli ho detto adesso qua farò come voglio. Eu arranquei o sapato, joguei pro canto. Ho tolto le scarpe E falei, l'ho vai ficar lá, buttata là. ninguém vai me mandar recolher. E gli ho detto rimarrà là, nessuno mi dirà rimettila a posto. Essa imaturidade durou uma semana mais ou menos. Questa immaturità è durata più o meno una Porque settimana. agora eu não era mais alguém só morando debaixo daquele teto. Perché adesso non ero più solo qualcuno che viveva sotto quel Agora eu era tetto, responsável pela ordem daquela casa. ma ero anche responsabile dell'ordine di quella Paulo casa. disse, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino. Paolo diceva quando ero un bambino agivo come Mas bambino e pensavo come quando bambino. cheguei a ser grande, deixei as coisas de menino. Ma quando sono cresciuto ho abbandonato le cose da Tem muito bambino. crente agindo assim em relação à Ci igreja. sono molti credenti che agiscono così in rapporto alla Eu Chiesa. não quero estar debaixo da autoridade de ninguém. Io non sarò sotto l'autorità di Eu não quero nessuno. ninguém me dizendo o que eu vou fazer. Non voglio che nessuno mi dica ciò che devo fare. Mas você nunca vai ver gente como essa, Ma tu non vedrai mai persone à così frente de um rebanho que se move para Deus. guidando un gregge che si muove verso Porque Dio. esse tipo de atitude Perché já é questo uma atitude de tipo di isolamento. attitudine è un'attitudine di isolamento. Nós precisamos entender essa verdade. Dobbiamo comprendere questa verità. A pessoa escolhe a cidade de La refúgio. persona sceglie la città E eu rifugio. não quero aqui pregar que ninguém pode mudar de igreja. Non voglio predicare che nessuno possa cambiare Até una porque eu não chiesa, teria autoridade para isso. anche perché non ho autorità per fare questo. Eu acredito que da minha infância até o final da adolescência, início da juventude, Dalla mia infanzia fino all'adolescenza, inizio della eu gioventù, participei de pelo menos 7 io igrejas. sono stato più o meno in 7 chiese. Em alguns casos nós mudamos, In alcuni casi abbiamo cambiato porque meus casa, pais mudaram de cidade e a gente tinha que congregar em outro i lugar. miei genitori hanno cambiato città e dovevamo andare in un'altra chiesa. Mas houve momentos em que nós deixamos de participar de uma igreja e fomos para outra na mesma Ma cidade, ci sono stati dei momenti dove abbiamo lasciato una chiesa nella stessa città e siamo andati in por un'altra outros motivos. per altri motivi E a gente não morreu por causa e disso. non siamo morti, Embora eu costume dizer anche se è un mio uso dire que em qualquer transição de uma cidade de refúgio para outra, che qualsiasi transizione da una città rifugio a un'altra você tem que fazer isso com muito cuidado devi fare questo con molta cura, para que o vingador do sangue não te pegue na perché il transição. vendicatore del sangue non ti prenda in questa transizione. E a escolha era do próprio homicida, Era l'omicida che sceglieva la sua città, mas depois ele deveria se sujeitar. ma dopo doveva sottomettersi a quella città. E eu acredito que esse é um entendimento que nós precisamos ter hoje em dia. E questo è l'intendimento che dobbiamo avere oggi. Nenhum de nós ia aceitar um filho Nessuno di noi avrebbe accettato un figlio que abandonasse os seus pais, che abbandona i propri genitori dizendo não são os pais que eu escolhi. dicendo voi non siete i genitori che ho scelto, Porque isso não é o tipo de coisa que se escolhe, se aceita. perché questo non è una cosa che puoi scegliere, accetti e E basta. a Bíblia não manda ser submisso aos pais só se os pais forem muito La legais. Bibbia non dice siate sottomessi ai vostri genitori solo se loro sono veramente carini. Você se obriga a conviver bem debaixo dos princípios que Deus determinou. Tu ti obblighi a vivere bene sotto dei principi che Dio ha determinato. Agora, de vez em quando, tem um crente ingrato, Però ogni tanto ci sono dei credenti ingrati cuspindo na cara dos seus pais espirituais, che sputano nella faccia dei loro padri dizendo: spirituali, você não é a pessoa que eu escolhi para me salvar do inferno.
dicendo, tanto non sei tu la persona che ho scelto per Eu não salvarmi tenho obrigação de dall'inferno. ser sua ovelha e discípulo seu para Io sempre. non sono obbligato ad essere la tua pecora e il tuo discepolo per tutta Mas la a gente vita. lida com essa atitude Ma noi curiamo questa como attitudine se fosse uma coisa normal. come se fosse una cosa normale. E não é. Non lo è. Agora, não estou dizendo que não possa haver transição. Non dico che non puoi avere una O Novo transizione. Testamento tem muitos exemplos. Il Nuovo Testamento ha un sacco di esempi. Você vê o próprio Marcos, Vedete anche Marco, que caminhava com o apóstolo Pedro, che era con Pietro, e depois ele vai caminhar com Paulo. poi va con Paolo, Depois ele deixa Paulo para estar só com poi Barnabé. lascia Paolo e sta con Barnaba. Ele volta a caminhar com Pedro. Poi torna a camminare con E é Pietro. debaixo dessa influência que ele escreve o Evangelho. Ed è sotto l'influenza di Pietro che scrive il E Vangelo. Paulo, numa das suas últimas epístolas, menciona Marcos com ele E de novo. Paolo, in una delle sue ultime lettere, parla di Marco, che era con lui ancora una volta. Lucas foi um discípulo di Pedro. Luca era un discepolo di É só Pietro. você olhar os primeiros capítulos de Se Atos. guardi i primi capitoli di Atti degli E Apostoli, ele apresenta a história da igreja toda em volta da pessoa de Pedro. lui presenta tutta la storia attorno alla persona di Mas Pietro. depois da conversão de Paulo, Ma dopo la conversione di no Paolo, capítulo 9 em nel diante, capitolo 9 in a avanti, descrição de Lucas la descrizione di já Luca quase não menciona Pedro. quasi non parla più di Porque Pietro, Lucas começou a caminhar com Paulo. perché Luca stava camminando con É Paolo. possível existir È transição, possibile esistere una io non quero ficar transizione discutindo e isso non aqui agora. discuterò questo, mas se nós não agimos de forma correta, ma se non agiamo in modo corretto nós podemos nos perder no meio do caminho. possiamo perderci per la strada. Tem muita gente que o seu problema Ci sono molte persone che il loro problema é que ele não sabe resolver problema. è che lui non sa risolvere i problemi. Então ele tem um problema com o vizinho, Allora ha un problema col vicino em vez de resolver o problema, e invece di risolvere questo problema ele muda de casa, cambia casa troca de vizinho. e cambia il vicino. Ele tem um problema no trabalho, Ha un problema al lavoro, em vez de resolver o problema, invece di risolvere il ele problema muda de emprego. cambia lavoro. E essa pessoa vem para a igreja. Quella persona poi viene in Então, chiesa. quando ela tem um problema na igreja, Allora quando avrà un problema nella em chiesa, vez de resolver o problema, invece di risolvere il ela problema, troca de igreja. cambia la chiesa. Mas a verdade é que ela só está trocando de problemas. La verità è che la persona sta solo cambiando problemi. Sabe, eu não quero de forma alguma tentar fazer parecer que a igreja é perfeita. Non voglio in nessun modo dirvi che la chiesa è Eu perfetta. faço uma promessa para os nossos novos membros. Io faccio una promessa a tutti i nostri nuovi membri Todo di curso chiesa. de membresia que eu faço a cada 3 Ogni meses. corso per i membri che faccio ogni 3 mesi. E a gente fala para eles a respeito da visão da igreja, E o gli que nós parlo della somos. visione della chiesa, cosa crediamo. Eu, pessoalmente, como líder principal, Io come leader principale vado lì digo para eles, eu prometo para e vocês. dico, vi prometto. Às vezes, para ser enfático, eu digo em nome de E Jesus. a volte dico nel nome di Gesù vi Eu garanto para prometto, vocês ti garantisco que nós vamos falhar com você. che noi sbaglieremo con te. De vez em quando alguém me procura Ogni tanto qualcuno mi cerca e diz, o senhor é um homem de palavra. e mi dice, lei è un uomo di parola. Eu amo minha mulher e meus filhos Amo mia moglie e i miei figli, mais do que qualquer pessoa nessa terra. più di qualsiasi altra persona sulla Eu, terra. eu morreria por eles. Io morirei per loro, Mas algumas vezes, ma alcune volte, e a bondade minha é dizer só algumas, ed è una mia bontà dire alcune, eu falei com eles. io ho sbagliato con loro. Mas não falei porque não os amo. Ma non è che ho sbagliato perché non li amo. E justamente porque a gente se ama, Ed è proprio perché ci amiamo a gente vai superando as falhas che noi supereremo i problemi. e a gente segue convivendo. E continueremo a convivere. Nós precisamos entender isso. Noi dobbiamo comprendere questo. Outra coisa que precisa ser dita Un'altra cosa che voglio dire é a iniciativa de quem procura quem. è l'iniziativa di chi devi cercare chi. Quando a Bíblia fala de evangelismo, Quando la Bibbia parla di é evangelizzazione, sempre a gente que tem que ir atrás do pecador. sempre noi che dobbiamo andare dietro al peccatore. Jesus comparou o evangelismo à pescaria. Gesù infatti ha fatto un paragone, evangelizzazione come la pesca. Ninguém sai pescar Nessuno va a e fica pesca sentado no barco esperando o peixe pular dentro. e si siede nella barca aspettando che il pesce entri da solo nella O barca. peixe tem que ser pego. E il pesce deve essere E pescato. às vezes nós vamos botar uma isca para enganar ele um E a pouquinho. volte mettiamo anche un'esca per ingannarlo un Outro attimo. dia um irmão que nós convertemos, ele diz, eu me senti meio enganado no jeito que vocês me atraíram. Una volta uno là in chiesa ha detto mi sono sentito un po' ingannato come mi avete tirato dentro la chiesa. Falei, era tudo que a gente podia fazer na época para te atrair. E ho detto sì, era quello che potevamo fare per attirare la tua Mas a attenzione. gente é que tem que ir atrás Ma deles. siamo noi che dobbiamo andare dietro i A igreja pesci. não pode ficar esperando que o pecador descubra onde ela está e entre La sozinho. chiesa non può aspettare che il peccatore scopra dove abiti e venga da solo. Mas quando o assunto é pastoreamento, Ma quando l'argomento ha a che fare con il pastore, é um cuidado mais profundo, è una cura più profonda é o discipulado, e c'è discepolato, algo muda. qualcosa cambia. Olha para a vida de Jesus, Guarda la vita di Gesù. ele chega para os seus discípulos, Arriva dai suoi discepoli, passa por eles passa vicino a loro e convida, me segue.
e dice seguitemi. E ele vai andando. E lui cammina. Os que deixaram as suas coisas Quelli che hanno lasciato le loro cose para segui-lo, per seguirlo desfrutaram desse relacionamento. hanno potuto godere di questo rapporto. Outros, como o jovem rico, Altri, come il giovane ricco, que ficaram inseguros e indecisos, che era insicuro, indeciso, não desfrutaram disso. non hanno potuto godere di questo O rapporto. que eu estou tentando dizer? Cosa ti voglio dire? Depois que você já foi ganho para Jesus, Dopo che sei stato già pescato, nós fomos atrás de você, te siamo andati buscar. dietro di te a E agora você é prenderti. parte da Adesso sei cidade refúgio. parte della nostra città rifugio. Quando você tem necessidades, Quando avrai delle necessità, você precisa pedir ajuda. tu devi chiedere aiuto. Tem muito crente, Ci sono molti eu credenti, não sei como você vai traduzir isso, manhoso. non so come tradurrai questo, capricciosi. Ele é todo melindroso. È tutto capriccioso. Eu me lembro de uma irmã que me procurou. Mi ricordo una volta una donna che mi ha cercato, Isso foi há quase uns 20 anos atrás. più o meno 20 anni Era o meu fa. primeiro ano como pastor. Era il mio primo anno come Na pastore. verdade, eu fui falar com ela no final do culto. Alla fine sono stato io a parlare con lei alla fine del Ela tinha faltado gospel. 2 domingos seguidos. Lei mancava da 2 domeniche E eu senti falta dela. e mi mancava. E quando eu vi ela no terceiro E domingo, quando l'ho vista nella terza domenica, eu fui cumprimentá-la. sono andata a salutarla. Que bom te ver por aqui. Oh, che bello che sei Eu qua. senti a sua falta. Mi sei mancata. E eu achei que eu estava arrasando. E ho pensato, wow, che bella cosa che sto facendo. E ela olhou para mim com a cara de quem chupou limão azedo. E lei mi ha guardato con la faccia di una che ha succhiato un limone E acido. ela me disse: eu estive enferma. Ero malata, Eu fui hospitalizada. ero all'ospedale E você nem foi me e visitar. tu non sei neanche venuto a trovarmi. E quando ela falou comigo daquele E jeito, quando mi ha detto così, foi mais forte do que eu. era più forte di me. Eu fui muito cínico e sarcástico. Sono com ela. stato cinico e sarcastico. Meu discipulador tem tido muito trabalho para mudar isso na minha vida. Il mio mentore sta veramente penando per lavorare con me su E isso questo. que minha esposa já fez muito do trabalho dele ao longo dos Questo anos. perché mia moglie ha già lavorato tanto. Eu olhei para ela e falei: me perdoe. L'ho guardato e gli ho detto perdonami. Eu falei: minha bola de cristal está queimada há mais de 2 semanas. La mia palla di cristallo è bruciata da 2 settimane. E nessas últimas 2 semanas eu não estou adivinhando nada. È da 2 settimane che non riesco a indovinare E não niente. tem nenhuma assistência técnica onde eu possa E non c'è arrumá-la. nessuna assistenza tecnica dove la possa Então eu não consegui aggiustare. adivinhar que você estava doente. Allora non ho potuto indovinare che eri malata. E ela ficou me olhando espantada. Lei mi ha guardato spaventata E ela já estava assustada o suficiente, ed era già spaventata mas não abbastanza. tinha acabado. Ma non era finita. Agora era a hora do contra-ataque. Adesso era il momento del controattacco. Eu abri a Bíblia Ho aperto la Bibbia em Tiago, no capítulo 5. in Giacomo nel capitolo E 5 eu falei: vem cá, lê e comigo. gli ho detto vieni qua, leggi con me. Vê se eu estou lendo direito. Vedi se leggo bene. Esse texto diz assim: Questo testo dice così. está alguém entre vós doente? C'è qualcuno tra di voi malato? Chame Chiama os presbíteros da i igreja. presbiteri della Chiesa. Não desespera que eles adivinhem isso. Non rimanere disperato perché lui non verrà da solo. Eu falei para ela: o que você está me dizendo é verdade, você ficou Quello che mi doente. dice è vero, sei malata. Sim, eu fiquei doente. Sì, è vero. Eu falei: você não me chamou, Tu non mi hai chiamato. então você está contra a Bíblia. Allora sei contro la Bibbia. Você pecou. Hai peccato. E eu comecei a tocar o terror nela. Allora ho incominciato a terrorizzarlo. Eu falei: a próxima vez que você ficar doente, E la prossima volta che ti ammalerai não me chamar, e non mi chiamerai, você vai responder a Deus. tu risponderai a Dio E direttamente. ela terminou me pedindo perdão por E ter lei mi ha ficado doente e não detto me chamar. scusa, non volevo essere malato. Irmãos, as pessoas são melindrosas demais. Fratelli, le persone sono paurose. Eu falei: se você me chamasse, eu tinha ido avisar. E io ho detto, se mi chiamavi venivo. Mas eu estava doente. Ma io ero così Eu malata. falei: a sua família não sabia disso. E la tua famiglia non Eles sapeva? não estavam vindo na igreja. Non venivano in Não chiesa? podia alguém dar um telefonema. Non potevate chiamarmi? Mas muitas vezes, querido, a gente não faz a nossa parte. Molte volte noi non facciamo quello che dobbiamo E a gente fare. ainda vai reclamar E ci lamentiamo. o que ninguém descobriu, Perché nessuno ha o scoperto. que a gente não quis falar pedindo Perché ajuda. noi non abbiamo voluto dire a nessuno. É hora de deixarmos de ser crianças È il momento di smettere di essere bambini. e amadurecemos nesse relacionamento. Dobbiamo maturare nei rapporti. Você pode dizer amém? Puoi dire amen? Uma outra coisa importante. E l'altra cosa importante, Eu não consigo imaginar nesse texto da Bíblia non riesco a immaginare in questo testo della Bibbia, os anciãos da cidade de refúgio gli anziani della città rifugio subindo num carro de boi da época
che salivano in una carrozza e gritando pelas cidades. e gridavano nelle città. Se alguém estiver fugindo do vingador do sangue, Se c'è qualcuno che sta fuggendo, a nossa cidade é o melhor lugar de la proteção. nostra città è la migliore. Pode subir no carro, a carona é grátis. Salite qua, il passaggio è As gratis. vantagens da nossa cidade são essas. I vantaggi della nostra città sono questi. Embora hoje em dia algumas igrejas entendem que ser melhor do que a outra é isso. Anche se alcune chiese pensano che essere meglio di un'altra vuol dire Daqui questo. uns dias vai ter uma faixa na frente de algumas Ogni igrejas tanto metteranno un cartello. dizendo promoção, o dízimo aqui é só 7%. Promozione, la decima qua è solo 7%. Essa não é a maneira que nós relacionamos para agradar as pessoas. Questo non è un modo di essere graditi alle persone. Deixa eu dizer algo para você. E voglio dirti qualcosa. Eu acho que eu aprendi isso com a Roselen há 10 Ho anos atrás. imparato questo con il pastore Roslin 10 anni fa. A gente devia estar conversando algo a respeito do assunto. Stavamo parlando di qualcosa E ela me perguntou, Luciano, você já parou para se perguntar e lei mi ha detto, ti sei mai fermato per domandarti por que que Tiago diz que o enfermo tem que chamar os presbíteros da igreja para ungí-lo? perché Giacomo dice che i malati devono chiamare i presbiteri per ungerlo? E até aquela ocasião eu não tinha percebido isso. E fino a quel momento non avevo compreso. Eu não me lembro se ela me explicou isso com todos os detalhes, Non so se mi ha dato tutti i dettagli, mas eu me lembro que foi exatamente aqui na Itália que eu entendi. ma mi ricordo che è stato qua in Italia che ho compreso questo. A unção é uma figura de cobertura. L'unzione è una figura di copertura. Você vai ver o tempo todo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me Leggerai ungiu. sempre, lo Spirito di Dio è su di A me. unção é sempre sobre. L'unzione è sempre sopra. Por que que o doente precisa que alguém vá ungí-lo com óleo? Perché il malato ha bisogno che qualcuno vada a ungerlo con l'olio? Não é o óleo que vai curar ninguém. Non è l'olio che guarisce. Eu estava agora em Israel antes de vir Io ero para in cá Israele prima di venire qua, e eu vi alguém do grupo ho visto qualcuno nel gruppo dizendo que uma outra pessoa pediu para ela dicendo che un'altra persona gli ha chiesto para levar um óleo ungido de Israel. se poteva portare un olio unto di Eu Israele. não consigo entender o óleo ungido, E io non riesco a comprendere un olio porque o óleo na unto. verdade ele unge, ele não é Perché ungido. l'olio è già unto. Mas na cabeça da pessoa, Ma nella testa della persona, se isso for consagrado lá numa terra santa, se questo è consacrato nella terra santa, ele vai me curar. mi guarirà. Isso é bobagem. Questo è ridicolo. A Bíblia diz a oração da fé cura La o Bibbia enfermo. dice è la preghiera di fede che guarirà Non è l'ammalato. l'olio. Non è l'olio. Mas por que o óleo? Ma perché l'olio? Porque ele tem uma figura. Perché l'olio è una figura. Deixa eu te dizer algo. Ti voglio dire qualcosa. Qual é a razão de congregarmos? Qual è la ragione per la quale noi ci troviamo E insieme? esse Congreghiamo. esse é o ponto principal onde eu quero terminar. Punto principale dove finirò. Todo ano, quando eu pergunto isso na igreja, Ogni anno quando domando questo in eu chiesa tenho vários tipos de respostas. ho vari tipi di risposte, Mas as mais comuns. ma le più comuni. Alguém ergue a mão Qualcuno alza la mano e diz porque a gente precisa ouvir a palavra de Deus. e dice perché abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio. Eu digo para eles, vocês não precisam vir para a igreja por Dico, causa guarda che disso. non dovete mica venire in chiesa per O questo. culto é transmitido ao vivo pela Noi internet. mandiamo dal vivo per internet il E gospel além do culto em tempo real, e abbiamo il gospel in tempo reale. todas as gravações vão estar disponíveis no nosso E site. oltre a questo abbiamo tutte le predicazioni nel nostro sito. Então a gente tem gente de muitos lugares que ouve a nossa Allora pregação sem abbiamo ter ido lá. gente di molti luoghi che ascoltano la nostra predicazione. Então a gente não tem que ir na igreja para ouvir a palavra de Allora Deus. non dobbiamo andare in chiesa per ascoltare la parola di Dio. Aí outro diz, nós precisamos nos E reunir para adorar a l'altro Deus. dice no, dobbiamo riunirci per adorare Dio. Eu digo para eles, a gente também não precisa Io congregar ho por detto causa disso. non dobbiamo mica adorare Dio insieme. Você pega uma equipe, um ministério de louvor, Prendi un ministero di lode, por melhor que seja a ministração deles ao vivo, anche se la loro amministrazione dal vivo è ottima, nem eles neanche loro concorrem com eles mesmos, possono concorrere con loro com o stessi, CD ou DVD deles con il gravado. CD o DVD che Porque isso registrano, foi todo produzido. perché è tutto prodotto. E a exceção do último CD do Julinho, E a parte l'ultimo CD del normalmente pastore isso é arrumado Giulio, no estúdio. in genere tutto questo è aggiustato Eu in não sei porque studio. no último ele não arrumou. Non so perché lui non ha fatto questo Eu sei que ele está em nell'ultimo. algum lugar me ouvindo, eu tinha So que che da provocar. qualche parte che mi ascolta lo devo Ele disse é verdade. stuzzicare. Mas normalmente nem a equipe de louvor aqui concorre com o CD Ma dela. neanche il gruppo di lode può concorrere con il proprio CD. Então você pode entrar no seu quarto, Allora vai nella tua camera, botar aquele CD de louvor e metti quel adoração. CD di lode e E você pode não adorazione só cantar junto, e non solo puoi cantare insieme, mas porque não tem gente olhando, ma perché non c'è nessuno che ti guarda. você pode rolar no chão, babar, Puoi sbavare, rotolare per terra, se derramar diante piangere de Deus. e puoi fare quello che vuoi.
Aliás, Anzi, eu já fiz isso. io l'ho già fatto. Teve uma época que eu fui envenenado por essa ideia de que a gente não precisa da igreja. C'è stato molti anni fa dove ero avvelenato da questa idea che non abbiamo bisogno di E eu una digo que chiesa. isso é uma atitude de adolescência E questo espiritual. è attitudine di adolescenza spirituale. Adolescente é aquela ex-criança que já acha que é adulto e sabe mais do que os adultos. L'adolescente è quel ex bambino che pensa di essere adulto e sapere di più degli E eu já adulti. tive esse momento. E io sono già passato Então eu di lì. dizia, eu não vou para a igreja Non vado più in chiesa. e meu pastor não é um bom pregador. Il mio pastore non predica tanto bene. Eu vou conseguir alguém melhor do que ele. Sceglierò qualcuno meglio di lui. Então eu botava o que na época ainda eram as fitas cassetes Allora usavo quello che all'epoca erano le cassette. e eu ficava em casa E stavo a casa ouvindo os melhores pregadores do circuito ascoltando nacional e i più grandi internacional. predicatori del circuito E eu internazionale. me sentia melhor alimentado E que na mi igreja. sentivo meglio alimentato che nella mia Eu chiesa. botava as melhores músicas gravadas. Mettevo le musiche migliori E eu registrate tinha momentos de adoração no meu quarto, e avevo dei momenti di adorazione nella mia melhor do camera. que o que eu tinha na igreja. Meglio di quanto avessi in chiesa. Mas uma vez por mês, Ma una volta al mese eu ainda ia para a igreja andavo in chiesa para tomar ceia per prendere la Santa e Cena para entregar o dízimo. e per dare la mia decima. Naquela época não existia transferência eletrônica. E in quel momento non c'era il trasferimento elettronico. Hoje você não precisa disso. Oggi non hai bisogno di questo. Você pode contribuir sem vir à igreja. Puoi contribuire senza venire in chiesa. Quando lá no Brasil nós tivemos aquela gripe suína que foi muito forte Quando no in sul, Brasile abbiamo avuto la febbre suina, eu cheguei a ter reuniões com 20% só da igreja. io avevo delle riunioni solo con il 20% della gente. Mas sabe o que foi Ma interessante? sapete cos'era la parte più interessante? Apesar da preocupação e do cuidado de todo mundo de não ter ajuntamento, Oltre alla preoccupazione, la cura di tutti che non avevamo la congregazione, a contribuição da igreja continuou normal aquele mês. la contribuzione della Chiesa economica era normale per Porque quel mesmo os mese. irmãos que não se sentiam seguros indo para o culto, Perché anche i fratelli che non si sentivano sicuri que andando estavam in assistindo chiesa, o culto via che internet, guardavano il culto via internet, eles estavam fazendo a transferência eletrônica dos dízimos e facevano il ofertas. trasferimento elettronico delle decime offerte. Então nem para isso a gente precisa. Quindi noi in fondo oggi non igreja? abbiamo bisogno di andare in chiesa neanche per dare il nostro Eu contributo. não sei na Itália, Non so in Italia, mas no Brasil ma in Brasile já tem algumas igrejas mandando o copinho lacrado e o pão via FedEx. ci sono delle chiese che ti mandano addirittura il bicchierino con il vino e il pane via posta. Hoje em dia nem cear precisa ser feito na Oggi igreja. non devi neanche per la cena andare in chiesa. A pergunta é por que nós Allora la precisamos domanda è congregar? perché dobbiamo andarci? Porque quando estamos juntos, Perché quando siamo insieme, quando congregamos, quando congreghiamo, nós estamos testemunhando noi stiamo no testificando reino espiritual nel regno que spirituale nós estamos debaixo de proteção. che noi siamo sotto una protezione. Não é por causa da palavra pregada, Non è per via della parola predicata, não é a qualidade do culto. non è la qualità del culto, Aliás, isso é algo que a gente tem que rever. e anzi dobbiamo rivedere queste Porque de cose. vez em quando me vem um crente no final do culto Perché a volte reclamar. arriva qualcuno alla fine del culto, Eu não gostei dessa música hoje. a me non è piaciuta questa musica E oggi. eu olho na cara do cidadão e digo, e por acaso foi para você que nós cantamos? E io lo guardo e dico, secondo te è stato per te che l'abbiamo cantata? Alguns acham que é para eles, que não é mais para Jesus. Alcuni pensano che stiamo cantando per lui, non per Gesù. Daqui uns dias nós vamos fazer que nem nas rádios. A pessoa liga escolhendo a música e pedindo pro Julinho oferecer para quem. Tra qualche giorno faremo come in radio, qualcuno chiama e diremo a chi vuoi offrire questa lode? Eu já aprendi algo há muito tempo na igreja. Ho imparato qualcosa há molto tempo in A chiesa. qualidade do culto La qualità del culto depende do coração de quem cultua. dipende dal tuo cuore. Muitas vezes quando termina a reunião, Molte volte quando finisce la riunione eu ouço uma pessoa c'è una persona e ela diz, pastor, o céu desceu aqui e mi hoje. dice, pastore, il cielo era qua A oggi. glória de Deus estava aqui. La gloria di Dio era qua. Que momento tremendo, louvor e adoração. Che momento di adorazione. Meu Deus, que palavra. Ma che parola. Na hora da oração, Nel momento della preghiera. Deus moveu. Dio si è mosso così Era tanto. tanto anjo voando que um trombava no Ho visto un outro. sacco di angeli che volavano. Uau, foi uma Era glória. così glorioso. Daqui a pouco eu vou conversar com outro Poi irmão. parlo con un altro E ele está todo carnal. ed è completamente carnale. Essa palavrinha hoje Certo che questa parolina oggi ia ser melhor. poteva essere veramente meglio. Aquela musiquinha que cantava. Anche fala questa sério. musica che hanno cantato. E às vezes eu fico olhando e me perguntando, os Io dois estavam guardo na e mesma dico, reunião. erano nella stessa riunione, Eles saíram do mesmo culto, ma sono nello stesso culto. porque a qualidade do culto Perché la qualità del tem culto a ver com o coração de quem cultua. ha a che fare con il cuore di chi
rende culto al Por isso que Signore. nós temos que preparar o nosso coração. Per questo siamo noi che dobbiamo preparare il nostro cuore. Por que aquela pessoa que está doente precisa chamar os presbíteros da Perché igreja? la persona malata deve chiamare i presbiteri della chiesa? Porque quem não congrega Perché chi non congrega não pode testemunhar que está riunisce debaixo de insieme. proteção. non può testimoniare che è sotto una protezione. Mas se não veio congregar porque está doente, Ma se non è venuta perché era malata, nós vamos entender isso. allora lo capiremo, Nós não vamos julgar a pessoa. non la giudicheremo, No entanto, ma intanto ela ainda está sem o testemunho de proteção. è ancora senza una testimonianza di Então, o protezione. que a Bíblia está sugerindo, Allora quello che la Bibbia suggerisce, perdoe a linguagem que eu vou usar. perdonatemi Ma la vai te parola che ajudar a userò, entender. ma ti aiuterà a capire. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Se Maometto non va alla montagna, la montagna viene a Maometto. Então, a pessoa não pôde congregar porque está enferma. La persona non può venire perché è malata. Chama os presbíteros, os anciãos Chiama que gli são autoridade na igreja. anziani, chiama le autorità della chiesa. Eles vão vir até onde o doente está, Loro arriveranno fino al malato, vão ungí-lo com óleo, lo ungeranno con estão olio declarando diante do reino e espiritual. così dichiareranno davanti al regno Mesmo que ele spirituale. não pôde estar lá congregando, Anche se lui non è potuto stare con nós noi, estamos vindo aqui testemunhar noi siamo qua a que ele testimoniare está debaixo de che proteção. lui è sotto la nostra copertura. Já que ele não pôde congregar, Anche se non ha potuto e há um motivo congregare, legítimo para e não c'è un estar motivo lá, legittimo Então perché non si è nós estamos presentato. vindo a ele Allora noi para andremo fino a testemunhar lui que ele está debaixo per de proteção. testimoniare che lui è sotto la nostra Quantos estão protezione. entendendo? Quanti stanno comprendendo? A maior questo? importância de La congregar più grande importanza della é congregazione testemunhar que estamos debaixo de proteção. è testimoniare che siamo sotto una copertura. Agora, a conversa de que a gente pode ficar cultuando sozinho nas casas pode ser bonito, Ma quello che dicono, ma noi possiamo riunirci in casa, questo è bello. mas a igreja, Ma la Chiesa, ainda que viva o modelo das casas, anche se vive il modello delle case, Há lugares come nelle na Cina. cellule, come in Cina, eles não podem se reunir. loro non possono riunirsi. E eles têm que estar em grupos pequenos nas Allora casas só. devono stare nei piccoli gruppi nelle Nós temos o case. privilégio de congregar nas células, Noi abbiamo il no grupo privilegio pequeno, di andare nelle cellule, nei piccoli gruppi, mas também podemos congregar todo mundo ma junto. possiamo anche congregare tutti Não insieme. quer dizer que num lugar como esse, Non vuol dire che in un luogo come eles questo não estão debaixo de proteção. loro non siano sotto la protezione. É que mesmo em lugares como esse, Però è come nei luoghi come quelli, na igreja da China, nella Chiesa della Cina, eles têm um reconhecimento de autoridade. hanno comunque al di sopra di tutti i piccoli gruppi un'autorità. Eu tive uma conversa com o irmão Yun, Ho o homem do parlato céu, con ele l'uomo já del esteve aqui cielo com che è vocês. stato qua, il fratello Jung, E quando ele viu quantos milhares de pessoas a gente estava reunindo lá no e Brasil, quando lui ha visto quante migliaia di persone riunivamo in ele Brasile, disse: Eu nunca tive uma reunião assim na lui ha China. detto io in Cina non ho mai fatto una cosa Ele disse: Eu così. cheguei a ter mais de 1 milhão de Ha pessoas detto debaixo do meu ho cuidado. avuto più di 1 milione di persone sotto di me, Mas todos eles reunindo em grupos ma pequenos. erano tutti sotto piccoli gruppi. Mas ainda que vivendo só nas casas, Ma anche se vivevano nelle case per la todos persecuzione, eles tinham um entendimento de sujeitar uma autoridade. tutti avevano la comprensione di sottoporsi a O un'autorità. problema não é a volta de alguns para casa. Il problema non è il ritorno di alcuni a Nós casa. estamos tentando despertar a igreja para fazer o caminho de volta para casa. Noi stiamo cercando di risvegliare la Chiesa per fare una strada di ritorno verso O problema é casa. quem quer ficar só em casa para não se sujeitar a uma Il autoridade. problema è che certi vogliono rimanere solo a casa e non vogliono sottoporsi a un'autorità. Mas nós precisamos permitir Deus Ma dobbiamo permettere a Dio fortalecer essas verdades no di nosso coração. fortificare queste verità nei Eu nostri quero que você cuori. fique em pé para Voglio parecer que che está tu acabando. possa alzarti così che sembrerà che siamo verso la fine. Quando o apóstolo Pedro prega no dia de Pentecoste, Quando l'Apostolo Pietro ha predicato nel giorno della Pentecoste, em Atos 2:41, Atti 2,41, fala de 3.000 pessoas parla di 3.000 persone se convertendo. che si convertono. A Bíblia não diz que eles se uniram a Jesus, La Bibbia non dice che si sono uniti a Gesù, embora é óbvio que eles se uniram a Jesus. anche se è ovvio che si sono uniti a Gesù. Mas a Bíblia diz que eles aderiram aos apóstolos. La Bibbia dice che hanno aderito agli apostoli. Em Atos 17, Atti 17, no versículo 4, verso 4. quando Paulo prega, Quando Paolo predica,
Eu não tenho certeza se é em Tessalônica. non so se è in Tessalonica. A Bíblia diz que aderiram a Paulo. La Bibbia dice che loro hanno aderito a Paolo. Em Atos 17, In Atti 17, lá no versículo 30 e pouco, nel verso 30 e qualcosa, a Bíblia diz la Bibbia dice que ele está pregando em outro lugar. che lui sta predicando in un altro posto, Eu creio que é Atenas. e credo sia Atene, E a Bíblia diz que aderiram a Paulo. e la Bibbia dice hanno aderito a Paolo. O que a gente enxerga nessas Cosa verdades? vediamo in queste verità? Que embora essas pessoas estivessem entregando o coração a Jesus Che como anche se le Senhor, persone davano il cuore a Gesù come Signore, eles estavam claramente firmando uma aliança com os líderes da igreja. stavano facendo un'alleanza con i leaders della Chiesa. Eu creio que uma das coisas que define a eficácia da proteção sobre nós Credo che una delle cose che definisce l'efficacia della protezione di Dio su di noi é como o nosso coração se sujeita aos nossos líderes. è come il nostro cuore si sottomette ai nostri leaders. Isso não tem a ver com alguém ser perfeito, Questo non vuol dire che siamo perfetti. porque eu não sou perfeito dentro de casa, Io non sono perfetto dentro casa, mas minha mulher e meus filhos precisam ser submissos. ma mia moglie e i miei figli devono essere sottomessi a me. Minha esposa não é perfeita, Mia moglie non è perfetta, mas os filhos têm que se sujeitar a ma i ela. figli devono essere sottoposti a lei. A sujeição não é apenas a pessoa La sottomissione non è solo a una ou o persona, jeito de ser da pessoa, ma il modo che è questa persona, mas a função onde Deus a colocou. ma è la funzione dove Dio ha messo quella persona. E uma das coisas que nós precisamos guardar muito o coração E una delle cose che dobbiamo avere nel cuore é para que a gente não se desligue de quem Deus colocou sobre nós. è che noi non dobbiamo scollegarci di chi Dio ha messo sopra di noi. É por isso que Deus disse que Ele converteria o coração dos pais aos filhos Per e dos questo filhos che aos Dio ha pais. detto che avrebbe convertito il cuore dei padri ai figli e dei figli ai padri. Essa conexão não deve ser perdida nem depois que o filho amadurece. Questa connessione non deve essere persa neanche quando il figlio è maturo. Eu quero encorajar você Voglio incoraggiarti a respeito da importância de congregar. a proposito dell'importanza di stare insieme, di Mas stare de nella fazer congregazione, isso, de fazer isso, ma di fare questo se sujeitando à liderança que Deus levanta numa igreja local. sottomettendovi alla leadership che Dio ha innalzato nella chiesa locale. E quando o nosso coração está ajustado em relação a isso, Quando il nostro cuore è in un posto giusto in rapporto a questo, a eficácia da cobertura ela é diferenciada. l'efficacia della copertura fa la differenza. Então nós precisamos ajustar o nosso coração. Dobbiamo aggiustare i nostri cuori. É necessário que haja conserto È necessario mettersi a posto o tempo todo, tutto il tempo, assim como dentro de casa. come dentro una famiglia. A gente se ama, Ci amiamo, de vez em quando se desentende, ogni tanto litighiamo, depois a gente arruma poi mettiamo tutto a posto e a gente segue se amando. e seguiamo volendoci bene. É possível vivermos dessa È forma. possibile vivere così. E quando estamos debaixo desse lugar de E proteção, quando noi siamo sotto questo luogo di protezione, o diabo não pode nos ferir. il diavolo non potrà ferirci. Você pode dizer amém? Puoi dire amen? Você recebe essa palavra em nome de Ricevi questa Jesus? parola nel nome di Gesù? Pelo amor de Deus, alguém toma esse microfone de mim. Qualcuno per favore rubi il microfono da me.